tarde, meus amores. Olha só, a tia Sol aqui para a gente ter uma aulinha maravilhosa de geografia, né? No livro de vocês vão acompanhar nosso primeiro unidade, tá bom? De geografia. E como vocês estão observando, com novas mudanças. E o nosso tema já diz tudo isso: mudanças e permanências. Vamos entender o que muda e o que permanece, tá bom, crianças? Mas antes, nós vamos fazer a nossa oraçãozinha diária, certinho? Vamos rezar um Pai Nosso, todos nós juntos, para que possamos agradecer e louvar ao nosso Deus Criador. Vamos lá, mãozinhas juntas, ajeitem bem aí o local onde vocês estão, fiquem bem quietos, em sintonia com o Senhor. Vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que bom! Já iniciamos o nosso dia, ou a nossa manhã, ou a nossa tarde, com uma oração mais que maravilhosa. Bom, criança, nessa imagenzinha nos mostra muito bem um relógio e um homem segurando os ponteiros desse relógio. Ele está querendo voltar, só que nós não podemos voltar mais. O que acontece na nossa vida hoje, amanhã já vai ser totalmente diferente. É uma mudança, é um processo. Algumas coisas permanecem, ficam bem melhor e as outras vão mudando ao longo do tempo, tá certo? E o relógio é um dos principais instrumentos que nós utilizamos para observar a mudança do tempo, do dia, da hora, certinho? Vamos lá continuar para a gente perceber como é que acontece tudo isso. Mudança nos estilos das casas. Olha só, com o passar do tempo, as casas elas vão mudando. Aquelas casas antigas aqui em Floriano, na nossa cidade, a gente ainda pode encontrar algumas casas bem antigas. E aí, algumas dessas casas, elas foram mudadas, houve a necessidade de mudar, tiveram para construir outras mais novas, com modelos bem mais novos, porém, algumas ainda existem para preservar o que é do passado, algumas coisas do passado que devem permanecer para que nós possamos entender as mudanças de antes e como é que eles estão hoje, tá bom? Vamos ver mais alguma coisa para vocês entenderem. Olha só, criança, com o passar do tempo nós também mudamos o nosso corpo também muda. E para que eu possa representar isso para vocês, eu trouxe aqui para vocês a turma da Mônica. Olha só como eles eram criança e hoje como eles estão bem diferentes, jovem. Então, as mudanças vão ocorrendo em nosso corpo. Quando a gente nasce, nós estamos bem pequenininhos, depois vamos crescendo, vamos começar a ir para a escola, depois vamos tendo outros tipos de convivência, de experiências, e é assim que o tempo vai passando, vai nos mostrando as modificações com o passar do tempo, certinho? Vamos dar continuidade para que vocês possam entender melhor. Paisagem com elementos naturais. Essas paisagens com os elementos naturais, algumas delas são modificadas, porém algumas permanecem, que não foram modificadas pelo homem e permanecem até hoje, para que possamos exaltar a beleza, né, dessas paisagens. Outras vão sendo modificadas, algumas, porém, elas permanecem e fazem com que as pessoas, elas são preservadas para que o homem não chegue até lá e modifique, né? Mas também a gente vai ver algumas coisas quando o homem vem e acaba que modificando não só para maltratar a natureza, mas para seu benefício próprio, até mesmo para a mudança, é algo cultural do homem. Paisagem com elementos construídos pelo homem. Vamos só observar essas paisagens que elas foram construídas pelo homem ou modificadas. Vocês estão vendo imagens do antes e do depois, a paisagem natural e a paisagem modificada. Quando é que essa paisagem é modificada? Quando ocorre a interferência da ação do ser humano. Vocês podem observar pela casa de vocês. Na casa de vocês, antigamente, não era assim.
Não era desse jeitinho que está aí, toda bonitinha. Aí era somente matas, pé de árvores, algumas com morros, algumas elevações diferentes, porque era da natureza. Mas quando o homem necessita de um espaço para viver ou fazer uma construção para o seu trabalho, ele tem que modificar, ou seja, vai ter que ser destruída aquele espaço que é natural, que vem da natureza, para que ele possa construir suas casas, para que eles possam construir como é que eu posso dizer para vocês? Estradas, pontes, BRs, e assim o homem vai construindo para saciar a sua necessidade. É ruim? Mas infelizmente temos a necessidade de fazer isso e acabamos que destruindo a natureza. Vamos ver as mudanças nas cidades e as construções. Gente, vocês podem notar, só por essa imagem, ela já diz tudo para vocês. Quando precisamos construir uma cidade, no caso da nossa cidade de Floriano, aqui era só mato, né? Aí depois começaram as fazendas. Então já houve a necessidade de eliminar aquele espaço que era da natureza para a construção de uma cidade. Então, se tem essa cidade aqui hoje, mas antes ela não era só cidade, era só planta, era só rios, era uma mata mais natural, da natureza. E hoje está aí uma grande cidade. Até os animais, eles vão se transformando com o passar do tempo. Como vocês podem ver aí, nós temos a etapa da transformação da borboleta. A borboleta, para chegar a esse estágio que ela está, primeiro ela é uma lagartinha, bem pequenina. Depois ela entra no casulo, fica lá naquela pupa, passa um bom tempo e aí, com o passar do tempo, quando ela vê a necessidade de transformação, ela acaba saindo e virando essa linda borboleta. Assim como outros animais, né? São pequeninos e vão se transformando com o passar do tempo. Outro exemplo que nós temos muito bem, mas que a tia Sol não colocou aí, é a transformação do sapo. Ele é um girino, vai se transformando, vai virando uma perereca e até chegar lá em um sapo. Temos também as mudanças nas cidades, nas construções das cidades. Olha só aí, a tia Sol encontrou como era Floriano bem antes e como ela foi se transformando, né? Tem a necessidade de transformação, de mudanças, de construção de casa, prédios, igrejas, de indústrias para gerar emprego. E aí o que acontece? Vai eliminando as matas e vão construindo a cidade. Outra cidade muito bela que foi muito bem construída, como vocês podem ver aí, tem o antes e o depois da cidade de Brasília, a nossa capital, né? Aí vocês podem ver muito bem como é que ela foi se construindo, como ela foi se modificando ao longo do tempo. Por que, tia, que acontece isso? Porque ao passar do tempo as pessoas observam que existem outras necessidades, outras modificações. Aí o que acontece? Vão construindo. Igual a casinha de vocês. Muitas vezes o papai de vocês, quando eles vão construir uma casa, eles fazem apenas o começo, 2 cômodos, depois vão aumentando até transformar numa bela casa. E ao longo do tempo eles vão também alterando algumas coisas, dependendo da necessidade. Nós temos aqui uma construção linda em Florianópolis. Olha só aí o antes e o depois dessa construção. Ficou melhor? Ficou. Mas com esse processo, vai o quê? Vai alterando o formato dos rios, as casas ficam mais próximas, acaba que destruindo um pouco a beleza da natureza e até a poluição do ar aumenta. Por quê? Aumenta a quantidade de casa, aumenta a quantidade de consumo de alimentos, de consumo de materiais que não tem como reciclar, aumenta a busca por carros e assim vai poluindo a natureza e ocorrendo as diversas transformações. Crianças, a tia Sol passou para mostrar para vocês um pouquinho dessas mudanças e transformações que ocorrem, né, no nosso âmbito da natureza. Mudanças e modificações, certinho? Mas eu espero que vocês tenham entendido que a tia Sol tentou passar para vocês. Nós estamos entrando no nosso livro do 2º bimestre, né? É um assunto novo, como já está dizendo no tempo, mudanças e transformações, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido.
Obrigado pela atenção de vocês. Continue em casa, continue com a família de vocês. Tomem todos os cuidados necessários para que vocês não possam, né, contaminar essa doença que vem alastrando no país, no mundo, tá bom? Lavem bem as mãozinhas de vocês. Não coloque a mãozinha no rosto, nem pertinho dos olhos. Usem a máscara, por favor, crianças. Se cuidem. Um abraço e até a próxima aula.